Yeah. Ok? Agora, Luizinho, assim, eu sempre falo, né, que o nosso alvo maior de um ambiente de culto de jovens, ele é muito... tem muita gente focada apenas no culto cheio, focada apenas na conferência cheia, focada apenas no perfil do Insta, né, no feed e tal. Mas eu não considero um líder de sucesso se eu tenho o culto cheio de gente. Eu tenho uma parte do ministério dando um tipo de resultado. Sim. Porque um culto cheio, sem decisões, compromissos firmados em novos níveis com Jesus, também não é o objetivo final. Sim. E aí, então, assim, você fez parte desse ambiente, você chegou, como você disse, ferido de outra igreja. Assim, você recebeu muita coisa boa nessa igreja, mas você estava no momento que você estava ferido na sua vida. Eu acho que a palavra que define o meu momento de vida ali é imaturidade. Né? Muito imaturo, me achando demais, né? Uma fase que você se acha demais, jovem e tal, ali, né? Então, assim, eu sabia tudo, né? E aí você chega nesse ambiente, muito bom, né? Você falar, contextualizar, porque não é sobre alguém que errou com você, é sobre o seu momento de vida e tal. Mas você entra nesse ambiente, você passa lá por um grupo, você é cuidado e tratado por crente mais novo do que você. Sim. Aí você vai servir num lugar que é desafiador, depois você vai servir no A3, que é um ministério incrível, mas que mexeu ali, né, com aquele seu jeito bruto ali do jiu-jitsu e tal. Sim. E você e Michele vão servindo. Aí você vai abraçando oportunidades e ver o Luiz hoje liderando uma igreja de mais de 1.000 pessoas em Taubaté, cuidando de gente. Eu preguei lá num culto de jovens recentemente, um ambiente incrível, lindo, cheio de jovens, muitas decisões por Jesus, vários ministérios, ação social, um campus gigante, uma igreja super relevante na cidade. É fácil chegar lá e falar assim, né, isso aqui essa igreja aí, né, como é que foi? Mas ver você entrando no nosso ambiente. E quando a gente tem uma igreja da cidade em Taubaté, a gente não virou uma placa de igreja, né? Não chegou lá e virou uma placa de uma igreja e falou assim, aqui a gente está expandindo o reino, né? Então, a gente enviou um discípulo, a gente enviou um filho. E quando o Ministério de Jovens, de um culto de multidão, ele vai gerar compromissos, facilitar encontros com Deus e promover encontros com Jesus, de forma que os compromissos vão sendo formados, as pessoas vão sendo discipuladas. E daqui a pouco sai um pastor gigante, como você é do outro lado. Você liderou o Eleve Bold, que era Eleve Livre, por quantos anos? 5 anos? 6 anos. 6 anos. E depois você vai. Um selo de qualidade made in Eleve. Né? É verdade. A gente não pode... A gente não está se achando aqui, tá, gente? É só o merchan. Mas ué. Formado na nossa igreja. Sim. Selo de qualidade, igreja da cidade. Sim. Mas aí você passou por todos esses processos, chega lá e você está liderando, mas teve um processo doloroso aí no meio do caminho. Cara, eu aprendi demais, cara, assim... Lógico, eu tenho muita coisa para melhorar na minha vida ainda, cara. Demais. Mas eu acho que, assim, esse processo... Esses dias alguém me falou assim, né? Nossa, você tá batendo menos pregando. Eu falei, não, cara, eu continuo falando sempre... o evangelho é o mesmo, né? Agora você removeu a luva do UFC aí. Exato. Você vai criando uma maturidade mesmo, né? Nessa questão, né, de liderança. Aprendendo, vendo... tendo um coração humilde, né? Eu mandei para um discípulo isso ontem, né? Falei, cara, não importa, continue acessando lugares novos e maiores, mas com um coração ensinável, com um coração de discípulo, né? Com um coração atento. Porque o que eu vejo as pessoas se perdendo muito no processo, né? Perde o coração. Né? Então, assim, ninguém gosta de... Vamos falar a verdade, ninguém gosta de receber um feedback. Todo mundo pega mal com feedback. Essa é a verdade. A gente aprendeu aqui no Eleve, né? O problema é o after day. O dia depois do feedback. Só que, assim, é nesse dia que a gente começa a vencer. Né? Digerir aquilo ali. Ver... Cara, ninguém está aqui querendo... Eu falo isso para os meus discípulos hoje também. Cara, ninguém dá um feedback pensando no pior. Não, para machucar, para detonar, para arrebentar. Não, é para crescimento. Então, assim, eu vejo isso nitidamente na minha vida. Né? Assim, eu recebendo feedbacks,
eu amadurecendo, mexendo com o meu temperamento. Uma coisa que eu aprendi esses dias também. Cara, meu temperamento ele nunca vai amadurecer. Né? Quem tem que amadurecer Boa. sou eu, né? Eu preciso aprender a dominar o meu temperamento. E isso é fruto do espírito, domínio próprio. Então eu fui aprendendo isso, que não é tudo que eu tenho que falar, que não é tudo que eu tenho que responder, que a maneira como eu devo falar, como eu tenho que responder. Ouvir, né? A Michelle fala demais comigo. Esses dias eu falando com alguém, a Michelle falou para mim assim, você percebeu que você foi grosseiro? Quem, eu? Eu? Falei com tanto amor. Então, assim, mas eu tenho que estar disposto a receber esse tipo de... E quem que vai geralmente nos ensinar assim? É quem está muito próximo, cara. Eu nunca vou chegar para alguém lá no meio da multidão e dar um feedback para a pessoa. Eu vou dar para quem está caminhando comigo. E é muito legal. Até tem um episódio do Creatives que eu gravei com Douglas Gonçalves. E ele falou um negócio que eu achei muito interessante sobre feedback. Ele fala assim que é difícil... Eu acho que a imaturidade faz a gente se achar dessa forma mesmo. É difícil receber um feedback se você se considera uma tela pronta. Então ele fala, numa tela pronta, ela não pode ser tocada, ela não pode ser estragada, ela não pode... você não pode arrumar uma tela pronta. Ela está pronta. É isso que o artista queria colocar lá. Sim. Agora ele fala, se você se vê como um rascunho, se você se vê como um caderno... Então, dá para mexer, dá para mudar, dá para fazer mais um risco, dá para você... se você se vê como uma obra em construção, então, assim, dá para você aceitar uma nova sugestão, dá para você olhar um novo ponto de vista e aí você consegue perceber que dá para melhorar. E hoje, na verdade, né, assim, eu peço feedback. Aí é a maturidade, né? Tava conversando com o paizão, né, pastor Carlito. Esses dias, vou falar esses dias, mas foi hoje. Você tá assistindo, enfim. E aí foi engraçado que eu falei isso para ele, sabe? Falei assim, no final da conversa, uma conversa gostosa, boa pra caramba, tal. Falei, cara, o senhor tem algum feedback para me dar? Né, do que eu preciso melhorar, do que eu preciso... Porque eu tenho essa noção, cara, eu não sou um líder pronto. Uau! Eu preciso disso. Eu tenho 37 anos, tem muita coisa ainda na vida que eu preciso aprender. E, assim, a gente está diante de um dos principais líderes do Brasil. Eu estou na frente do cara, eu não vou perguntar isso. Quantas oportunidades a gente perde pelo orgulho, Exatamente, né? Não. É melhor eu, então, massagear meu ego do que eu crescer? Então, assim, coisas do tipo, né? Então, eu fui aprendendo a lidar com isso, lidar com as frustrações... E uma coisa que eu aprendi aqui no Eleve é que nunca tá bom. Sério, cara. Eu não posso me acostumar porque tá legal. Cara, eu preciso inovar, eu preciso fazer, né? Eu preciso... o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Então, assim, estar diante, né? Isso com os meus liderados, mas puxar para cima. Né? Moldar nesse sistema, né? De crescimento. De reino mesmo, né? Não, senão a gente se acostuma. Então, eu cresci muito aqui nessa área. E você citou aí o especialista em fazer mudanças assertivas no ambiente e dar também contribuições extremamente oportunas nas nossas vidas.